Antes do Concílio Vaticano II, este domingo chamava-se de Domingo da Paixão. E era tradição nas igrejas de cobrir as imagens e a cruz com panos roxos, que só se destapavam depois no sábado Aleluia. Era, por assim dizer, uma lembrança a todos os que vinham participar nas celebrações de que nos estamos a aproximar da Páscoa. Não é que a Quaresma tenha um tempo mais fraco e um tempo mais forte, mas é natural que à medida que nos vamos aproximando dos grandes acontecimentos, quer da nossa vida, quer da vida da Igreja, que façamos uma preparação ainda maior para aquilo que nós vamos celebrar. E estas leituras são um bocadinho querem nos dar esta intuição de nós podermos ir caminhando alegremente, como dizia a oração, mas com consciência daquilo que nós vamos celebrar, que é o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Eu gostava hoje, a partir das leituras que nós escutámos, só retirar algumas frases e explicá-las um bocadinho e que sirvam para esta etapa final da nossa Quaresma. E começava pelo Salmo que nós hoje cantamos, é o Salmo 50, é um salmo penitencial que, inclusivamente, na Igreja se reza todas as sextas-feiras de manhã, todas, sem exceção, e também nos dias penitenciais. Havia até uma coisa muito antiga na Igreja, da Idade Média, hoje ainda não em desuso, mas já com muito pouca aderência, que eram chamados os 7 salmos penitenciais. Nos mosteiros, por exemplo, as nossas monjas dominicanas ainda os rezam. Nós, na nossa tradição, também os temos para rezar, mas, como digo, nem sempre é muito assumido. São 7 salmos penitenciais e um deles é este Salmo 50. Para termos uma ideia, quando o Galileu disse aquela coisa estrondosa sobre a terra mover-se, não foi para a Inquisição, não foi queimado, mas teve como penitência rezar todos os dias, enquanto fosse vivo, os 7 salmos penitenciais. Foi a penitência que lhe deram para toda a vida, não é? Por uma coisa tão importante que disse, mas que não foi compreendida. Então, este Salmo 50 tem esta frase: criai em mim, ó Deus, um coração puro. E nós respondíamos a este salmo com o próprio Deus a dizer que ia criar em nós um coração puro e que ia meter em nós o seu Espírito. A caminhada da Quaresma, que é, antes de mais, um tempo de libertação, a Quaresma é para nos libertar, faz nascer em nós um desejo de mudança. As renúncias, as penitências que nós nos impusemos são ajudas para nos libertarmos. Nós pedimos a Deus um coração puro e temos de fazer por ter um coração puro. Não é só pedir a Deus, é nós também fazermos por ter um coração puro. E um coração puro é o contrário de um coração manchado. E a Quaresma pode ser este tempo favorável de purificação. Com a ajuda de Deus, retirarmos do nosso coração toda a maldade que não nos deixa ser felizes e que muitas vezes também não deixa fazer felizes os outros. Às vezes a nossa maldade, o sermos mauzinhos, implica também a vida dos outros. Isto é uma espécie de morte. Morrer para a maldade, morrer para o mal, para poder nascer o bem, para nos podermos libertar e recomeçarmos numa vida nova. E esta era a segunda frase que eu gostava de partilhar convosco, ou de tirar do Evangelho, em que Jesus diz: o grão de terra lançado, o grão de trigo lançado à terra, se não morrer fica só, mas se morrer dará muito fruto. E esta frase adquire hoje um duplo significado. Por um lado, a própria morte de Jesus, que Jesus compara a um grão de trigo lançado à terra, mas que depois dá fruto. Esta é uma imagem forte da sepultura de Jesus. Quem reza os salmos de Sábado Santo, da liturgia das horas, todas as antífonas fazem lembrar o grão de trigo, Jonas no ventre da baleia, o descer à sepultura. Portanto, quando Jesus diz isto, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto, está a falar dele próprio.
porque a sua morte vai dar fruto. E nós somos os que colhemos o fruto da morte de Jesus, que é a ressurreição e, por consequência, a vida eterna. Mas também nos quer dizer que na nossa vida há mortes que temos de fazer acontecer para que delas possa nascer vida. Pessoas, relações e ambientes que não nos fazem bem e que para os quais nós temos de morrer. Esta morte também é precisa. Muitos de nós fizemos esta experiência de que quando abandonámos alguma coisa porque não nos estava a fazer bem, porque não estava a correr bem, houve uma espécie de libertação. Até respiramos fundo. Livrei-me. Consegui. É este morrer que é preciso acontecer na nossa vida. Com pessoas, como digo, com relações, às vezes até ambientes de trabalho, outro tipo de grupos onde nós andamos, os nossos maus feitios, os nossos maus hábitos, que nós temos de fazer morrer para que um outro eu, cheio de vida, possa surgir. Podem parecer tempos aparentemente mortos, mas que são geradores de vida. Não tenhamos nunca medo de morrer para o mal e para o que nos faz mal. Corre-se um risco. A gente para pior já basta assim. Não. Essa é a conversa do deprimido. Não tem que ficar assim. Quando nós temos esta capacidade de perceber que alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum grupo, ou algum hábito não me está a fazer bem, é melhor que eu saia. Porque depois dessa morte virá uma ressurreição libertadora. Só morrendo para o mal podemos sentir o fruto maduro de uma vida nova. As mortes trazem sofrimentos e lutas. E aqui a terceira frase que eu hoje gostava de tirar da segunda leitura. Aprendeu a obediência no sofrimento. Isto disse de Jesus. Ou seja, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esta é de toda a carta, de toda a carta aos Hebreus, é a passagem mais densa. Os biblistas salientam-na muito, porque nós hoje vemos esta leitura. A gente às vezes acha que Jesus foi para a cruz como vou ali já venho. Vou ali já venho. Não. Jesus humanamente sofreu. Não só o estar na cruz, mas saber o que lhe ia acontecer. Nós nos Evangelhos vemos que Jesus, depois da última ceia, antes de ser preso, foi para o Monte das Oliveiras e a oração dele foi: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Eu não quero nada disto. Não é isto que eu quero. No entanto, faça-se a tua vontade. Noutras passagens, noutro Evangelho, até se diz que Jesus, enquanto rezava, começaram-lhe a cair gotas de sangue por aquele momento duro que estava a viver. E na carta aos Hebreus, esta hoje que nós escutamos, também nos fala da angústia humana que Jesus teve em relação à sua morte. Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas a Deus que o podia livrar da morte. E conseguiu. E conseguiu. Porque Jesus não ficou na morte. Porque o grão de trigo não morreu. Morreu para dar vida, deu fruto, ressuscitou. Todos nós já sofremos alguma vez na vida. Os mais novos ainda não sofreram. Vocês ainda não sofreram, pois não? Nem sabem o que isso é. Meu Deus. Que felizes que vocês são. Todos nós já sofremos alguma vez na nossa vida. E muitas vezes os momentos de dificuldade acabam por ser grandes lições de vida. Grandes lições de vida. Numa sociedade e em tempos em que se esconde o sofrimento, como é que nós, cristãos, o vemos, assumimos e ultrapassamos? Um noviço, tenho aqui crescer dói, um noviço dos primeiros
porque o noviciado naqueles tempos era exigente. Um noviço várias vezes me dizia: Frei, crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. Sabemos tirar consequências positivas do que sofremos? Há pessoas que depois de momentos de profundo sofrimento reaprenderam a viver. Aquelas expressões, viver um dia de cada vez, não é com o medo de morrer, mas é aproveitar o dia que me é dado viver. É o único dia que nós temos hoje. É hoje. Ontem já foi, amanhã não sabemos. O único dia que nós temos certo é hoje. Hoje. E o que é que eu hoje estou a fazer deste dia o melhor dia da minha vida? Porque eu não sei se chego amanhã. Valorizar o importante da vida. Já viram o tempo que nós perdemos com coisinhas que não levam a lado nenhum? Com mesquinhices? Implicar para aqui, implicar para ali. Por coisas de nada. O tempo que gastamos, o cansaço que temos, por coisas que realmente e literalmente não valem a pena. Uma pena não pesa, não vale a pena. E nós investimos e cansamos e fazemos cansar os outros. E fazemos sofrer os outros. Tornar-se mais dócil, tornar-se mais sensível aos outros. Ontem, uma senhora no fim da missa, uma senhora já de bastante idade, no fim da missa, veio ter comigo à saída. Ela passou por um momento bastante difícil, perdeu um filho com cancro, e foi mesmo muito difícil para ela, como deve ser para qualquer mãe perder um filho, obviamente. Mas ela ontem vinha agradecer a homilia e disse: o Frei estava a falar da obediência no sofrimento, queria lhe dizer que naquele tempo difícil que eu vivi, eu rezava assim: Jesus, ensina-me a aprender a sofrer. Ensina-me a aprender a sofrer. Porque obviamente, humanamente, ela não conseguia aceitar a perda que estava a ter. E então, ela disse, muito tempo a minha oração foi esta: Jesus, ensina-me a aprender a sofrer. Não façamos do sofrimento que a vida nos dá, não façamos dele um tempo inútil e fútil, mas que ele seja, que venha de dentro para fora e que nos mude e que nos transforme, aproveitando o bom da vida, vivendo em cada momento, relativizando aquilo que não é importante. E finalmente a penúltima palavra, que é: queremos ver Jesus. Estes gregos que vieram a Jerusalém, era gente crente, era gente que acreditava em Deus e que, estando em Jerusalém, tinha ouvido falar de Jesus. E aqui o querer ver Jesus não é querer ver o fenómeno, não é querer tirar selfie com, não é isso que eles querem. Querer ver Jesus é a mesma atitude de Zaqueu, é um desejo grande de se aproximar dele, mas ao mesmo tempo sabendo que é quase impossível essa aproximação. E eles fazem uma coisa interessante, que é pedirem aos discípulos de Jesus, a Filipe e a André, que os levem a Jesus. Nós queremos ver Jesus. E é um bocadinho o que nós escutávamos na primeira leitura, aprender a conhecer o Senhor. Hoje, graças a Deus, há muitas pessoas que querem aproximar-se de Jesus. Mesmo de pessoas que estão aqui, que se calhar no último ano, nos últimos 2 anos, se foram aproximando de Jesus. Adultos que pedem para ser batizados, pessoas que por alguma circunstância da vida se têm vindo a aproximar. E onde é que nós hoje podemos mostrar Jesus? Onde é que o podemos encontrar? Onde é que ele se pode ver? Na sua igreja. Mal vai se na igreja de Jesus as pessoas não conseguem ver Jesus, não conseguem reconhecer Jesus. Então a igreja tem que ser ao mesmo tempo o lugar onde se possa ver Jesus. E os cristãos, nós que pertencemos à igreja, temos de ser sempre e em qualquer lugar o rosto de Jesus. Para que não escandalizemos, mas para que possamos atrair. E a igreja tem também a grande missão de conduzir a Jesus, como fizeram Filipe e André. Finalmente, a última frase da Quaresma, que nos introduz já no que vamos celebrar no próximo domingo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus continua a atrair, porque há homens e mulheres que o procuram e se sentem atraídos por ele.
Jesus continua a atrair porque muitas pessoas veem nos discípulos de Jesus o mesmo sentimento que Jesus teve na cruz, o amor. É a única linguagem que os cristãos têm, é o amor. É por isso que nós olhamos para a cruz, é o amor. É por isso que nós temos cruzes na igreja, é o amor. Não é olharmos para o sofrimento, é olharmos para o amor. Este é que é o objetivo da cruz. Quando nós olhamos para uma cruz, não é coitadinho que sofreu tanto, é meu Deus, quanto amor por mim. Quanto amor por mim. O amor atrai. Nunca nos esqueçamos disto. O amor atrai. E Jesus atrai, porque a cruz é sinal de amor. Ao chegarmos ao fim do tempo da Quaresma, rezemos por todos aqueles que se andam a aproximar de Jesus e que o encontram na sua igreja. Peçamos pelos que estão a passar alguma situação de sofrimento, para que não desistam, mas sintam sempre a presença de Jesus que os acompanha. E que cada um de nós faça sua a oração que escutamos hoje no Salmo 50. Criai em mim, ó Deus, um coração puro.